A princípio, hoje a gente vai ver como a gente pode interagir com as imagens aqui dentro do Coro. Eu vou até importar aqui nesse botãozinho aqui em cima de importar imagem ou qualquer outro arquivo, né? Mas eu posso ir achar alguma, vamos procurar alguma imagem aqui. Vamos ver se tem alguma outra que tem uns wallpaper meio bacana aqui. Só tem essa imagem aqui. Ah tá, pode ser. Apertando o P a gente centraliza ela. Aí o que a gente ainda consegue aqui dentro? Dentro do Coro tem umas funcionalidades aqui dentro da pasta efeitos e dentro do bitmap e ainda aqui, se eu não me engano, em objeto ainda tem bastante coisinha que a gente consegue alternar. Vamos começar aqui pelo objeto. O que a gente consegue fazer? Aqui no objeto, ele só vai, aqui nessa parte aqui é caso for um vetor, tipo um quadrado, né? Esse preenchimento padrão. Se eu fizer aqui, ele até pode tentar, mas ele não vai fazer nada diferente aqui, que não vai ter o que fazer. Ainda temos inserir, que aqui é outra coisa, tipo, para quem trabalha com criação de rótulos e tudo mais, essa parte é útil porque o código QR é aquele código que vai nas embalagens. Eu vou até mostrar aqui como que é um. Olha só, esse é um código QR. Só que aqui a gente altera os pontos e altera qual é o código do código aqui mesmo, né? Então a gente consegue alterar aqui e fazer ele certinho para poder aparecer nas logomarcas e tal. Mas aí tem todo um processo, você tem que ter o número certinho, acrescentar o link e tudo mais. Esse é o código QR. Ainda aqui dentro do objeto a gente consegue inserir código de barras. Vamos ver onde é que vai aparecer agora o código de barras. Ou não vai aparecer o código de barras, eu acho que travou aqui. Ah, travou. Só esperar um minutinho até destravar aqui. Aí no objeto que a gente tem esse o código de barras, que é código normal de todo produto que vem, né? Até lápis, caneta, tudo todo tem um código de barra para passar em mercado. Então isso aqui a gente ocupa nessa linha de código de barra. Aqui é a validação, só que depende muito de quem cria o código de barra, que é uma empresa especializada somente para isso, né? E Power Clip, que aqui a gente utiliza bastante, né? Mas isso a gente consegue tanto aqui como nessa parte aqui, selecionando a imagem e colocando em Power Clip dentro. Porém, a gente precisa ter algum objeto para a gente colocar dentro. Então, temos aqui, selecionamos, Power Clip dentro. Boa, colocamos aqui dentro. E ainda temos essas abinhas aqui para editar, para extrair o conteúdo que a gente colocou, selecionar os conteúdos que estão dentro. E aqui é o cadeado para a gente trancar ou não o nosso ajuste de conteúdo. Se deixar ele trancado, a gente vai poder arrastar ele normal. Se a gente deixar solto, a gente vai arrastar, porém a imagem vai ficar parada lá dentro do Power Clip e só o quadrado vai mexer. Então a gente sempre deixa aqui para deixar firme, fixado. Ainda ajustamos o conteúdo, caso tenha uma imagem que dentro a gente queira ajustar ela, né? A gente consegue fazer isso aí. Ou a gente saca fora aqui nessa parte quando a gente não tem mais utilização. Vamos deixar no tamanho normalzinho aqui. Ainda aqui dentro de objetos, a gente tem a simetria, que essa é para a gente criar uma ou duas ou mais simetrias. Caso a gente for fazer um objeto, sempre que eu for fazer esse objeto, ele vai deixar simétrico em todos os lados.
Então, vamos preencher aqui. Se eu for pegar e alterar os pontos dele, tudo que eu for fazer em um lado, ele vai imitar e vai fazer em todos os lados. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai fazer certinho em todos os lados. Se eu aumentar aqui, ele vai fazendo sempre conforme a medida. Então, se eu diminuir também, pode ser só lateral ou só 2 ou 3. Concluído, ele vai formar a nossa simetria aqui, que foi de onde a gente tirou. A gente pode quebrar o vínculo, que ele vai separar em todos os, os objetos que estão aqui. Ou a gente pode ainda editar, voltar a editar essa simetria. Ou a gente pode remover, que ele vai voltar só para a primeira peça original, né? Ainda em objeto, a gente tem a parte dos símbolos. E que ele não vai dar um. Mas ainda aqui tem bastante coisa, ó, símbolos. Só que esse aqui eu acredito que não vai ter onde a gente utilizar aqui. Que é bem difícil ocupar essa parte. Deixa eu ver. Aqui, criar novo símbolo. Então eu crio o nome símbolo Rafa. Ok. Esse aqui, esse é o meu símbolo, certo? Então se eu vier aqui de novo, símbolo, eu vou ver onde é que tá o símbolo daqui. Putz, cadê? Objeto, símbolos, símbolos. Aí eu tenho os meus símbolos. Deixa eu ver onde é que tá agora, que eu acabei de criar um. Aqui, ó. O Rafa. Então esse é o meu símbolo. Eu posso apenas arrastar ele daqui para cá. Eu já formei o meu, certo? Aí em objetos temos efeito de ativação. Vamos aqui tentar fazer de novo. Fazemos uma linha. Objeto, efeito de ativação. Criar um novo efeito de ativação. E esse é o nosso efeito de ativação. Agora vamos ver se a gente consegue. Extrair todos os objetos do efeito de ativação, editar efeito de ativação. Então, ainda a gente consegue editar esse nosso efeito criado aqui, colocando vínculo, um marcador para rede social, alguma coisa, um site, né? Tudo a gente consegue fazer aqui. Certo? Aqui embaixo aparece tudo, olha. Agora vamos deixar quietinhos aqui. Em objeto ainda, copiar efeito. Dependendo do efeito que a gente tiver feito, aqui vamos supor que a gente fez um efeito perspectiva aqui e eu tenho esse quadrado, certo? Então vem aqui em objeto, copiar efeito. Espera aí, seleciono objeto, copiar efeito. Por que ele não copiou? Ele não está copiando efeito. Ainda nessa parte aqui ele deveria copiar o efeito que eu acabei de criar, que eu fiz um efeito de esse efeito aqui, que é de perspectiva, ele deveria ter copiado. Porém, ele não está copiando o nosso efeito. Mas vamos testar nesse aqui. Talvez esse aqui ele dê certo. Ah, olha, agora eu copiou o efeito. Eu posso transferir aqui. Objetivo, copiar efeito. Então eu transfiro para esse outro aqui. Certo? Então seleciono o objeto.
Objeto, copiar efeito, perspectiva. Ele vai copiar exatamente a mesma perspectiva desse aqui. Ainda aqui a gente consegue limpar as nossas transformações e volta para o original como estava antes. Ainda voltamos para o objeto. A gente consegue limpar o efeito, como eu acabei de fazer. Alinhar e distribuir. Então vamos selecionar aqui. Viemos e alinhar e distribuir. Ele vai ter as nossas opções para centralizar na página. No centro dela, tanto horizontalmente como verticalmente. E aqui seria o caso de a gente selecionar um ou mais objetos. Então eu tenho esse quadrado aqui formado e eu tenho esse aqui. Selecionando os dois, eu venho em objeto, alinhar e distribuir e a gente vai ter todas essas alternativas, porém aqui já tem uns atalhos certos, que às vezes ocupa só no atalho no teclado, é bem mais rápido. Mas eu posso alinhar tanto na esquerda ou na direita, ou em cima, embaixo, no centro, do lateral, tanto no meio da página também. Voltando em objeto, ainda temos aqui ajustar os objetivos ao caminho, porém não tem nenhum, ele não vai ajustar. Ordenar para frente e para trás da página, agrupar. Tá rindo o quê, homem? Nada, não. Nada, não. O que foi? Tô olhando o negócio. Aqui. Ainda aqui a gente tem na parte de ocultar o objeto, então a gente nem não consegue mais ver, porém ele está aqui, certo? Volta. Temos aqui bloquear, selecionamos aqui e bloqueamos, ele não consegue mexer no nosso objeto ou foto ou qualquer outro arquivo. Ele vai ficar sem utilização. Voltando aqui ainda, vamos primeiro desbloquear isso aqui. Em objeto a gente tem o formato, que é de soldar, limite, e tem os outros que ainda aparecem aqui em cima. Adicionar perspectiva, que a gente acabou de ver antes. Converter em bitmap, porém ele já é uma imagem, né? Mas pode ser convertido novamente, às vezes para RGB ou para CMYK, com uma resolução às vezes maior ou menor. Unir curvas, porém ele não é um vetor e não vai ser unido às curvas, certo? Só funciona quando é um vetor. Sobrepor impressão do bitmap, dicas de objeto e tal. Tudo dá para fazer por aqui. Aqui, ainda dentro de objetos aqui, a única coisa que a gente ainda tem é as dicas do objeto e propriedades dos objetos que já aparecem aqui embaixo. Ou a gente pode utilizar essa parte aqui do core embaixo para a gente ver as dicas do objeto, dicas de ferramenta e tudo mais. E já aparece aqui se ela é uma imagem, como ela é, se é EGB, se é CMYK, quantos dpi ela tem, a milimetragem, a altura, se tem cor, não tem, em caso de vetor. Como ela é uma imagem, não aparece nada de cor e borda. Vindo depois ainda para efeitos, aqui a gente tem uma gama bem alta de coisas para a gente utilizar. A gente começa aqui nessa rotação 3D, em efeitos 3D, que já abre uma partezinha lateral e a gente consegue alterando o quão a gente vai deixar essa imagem 3D aqui. Aí vai depender de como você quer. Aqui você consegue controlar com o mouse bem certinho. É bem parecido com a perspectiva, só que aqui ele te dá uma visão um pouquinho melhor de como que é. Ele vai continuar a proporção do objeto, mas aqui você vai definir para qual lado, mais ou menos, você vai estar olhando no objeto ou na foto, tudo mais, ó. Então, se eu virar ela para lá, não vai virar, só vem até aqui. Então, até aqui você consegue ter uma noção
de como a imagem vai se posicionar, mesmo não tendo nada aqui para ter uma relação. E aqui você já vê bem certinho, baseado nesse cubo aqui, como ela é. Aqui você ajusta, mas você pode ajustar no mouse aqui também. Ou redefinir, boa. Vamos voltar lá em efeito. Tem cilíndrico. Vamos ver o que ele vai fazer. Percebe que ele achata mais as partes de baixo aqui nas partes de baixo da imagem, e no centro ele deixa um pouquinho mais normal, que seria como se ele estivesse fazendo uma volta cilíndrica, certo? Então, é só imaginar que aqui nessa parte, vou dar um ok aqui, só imaginar que nessa parte aqui seria a parte de baixo do nosso cilindro, que é tipo como se fosse um tubo redondo, e aqui seria a parte do meio, certo? Vou dar um Ctrl Z, voltar aqui. Ainda em efeitos a gente consegue fazer o relevo. Dá para perceber aqui. Deixa eu aproximar mais a imagem para você ver. Em efeitos 3D em relevo. Ó, você percebe aqui na imagem, ele vai dar uma definição de contraste da imagem e perceber onde tem os relevos. Então, para fazer uma edição, às vezes de pele ou alguma coisa, pelo menos no Photoshop é bem utilizado isso aqui. Aqui no Core é pouco utilizado, mas dá para criar alguma coisa com isso também. Mas você já consegue perceber onde tem um relevo dentro da imagem. Aqui você consegue controlar ainda a profundidade do relevo e os níveis dela, se é fraco ou se é forte. Ainda dá para utilizar umas camadinhas de mesclagem ali. Viu? É muita coisa que tem aqui para ver. Eu vou passar, acho que é só até contorno, depois eu passo em outra aula isso aí. Aqui ainda temos enrolar de páginas. Você consegue ver aqui em cima, definir qual canto você quer. Se quer horizontal, vertical. A cor do fundo, se quer manter a cor branca ou se quer manter uma outra cor. Deixa eu até ver. Ah, dá para deixar transparente aqui. E opaco. Ó, que legal, cara. Aqui você consegue controlar a cor. Às vezes puxa uma cor aqui, fica mais parecidinho, ó. Parecendo metálico por baixo aí. Consegue controlar a largura, como você vai fazer essa enrolada de página. A altura, se é baixinho ou bem alto. Isso aí pode ser usado para fazer um convite. Às vezes um convite de aniversário, um convite de festinha infantil, alguma coisa assim. Uma decoração para rede social. Nessa parte aqui, se deixar transparente, vamos ver se vai dar para utilizar alguma coisa aqui. Por baixo. Ele vai manter essa parte aqui da imagem em branco. Mas e depois, se quiser utilizar essa parte aqui, você vem na imagem e dá uma cortada aqui. Voltando lá em cima em efeitos 3D, tem o dilatar e encolher. Dá para perceber como ele dilata bastante as laterais e a parte da frente ele encolhe, ou conforme você vai dando um negativo aqui, ele vai aproximando o meio e nas laterais ele vai deixando mais normalzinho. Voltando em efeitos, temos o efeito de esfera. Não é um efeito perfeito, mas ele dá uma quase enganada, dependendo da quantidade que você usa. E dependendo para que tipo de projeto você usa também. Às vezes, em uma foto não vai sair tão certo, não vai sair uma coisa tão legal, mas às vezes alguma escrita, alguma outra coisa pode ser que dê certo. Voltando lá, a gente tem nos ajustes, temos o ajuste automático, que ele vai dar uma corrigida na coloração, iluminação, efeitos de luz. Essa parte aqui também de ajuste.
Ele vai... É como se fosse o laboratório de ajuste de imagem aqui. Que você vai ter que controlar a temperatura, se deixar um pouquinho mais azulado, ou mais quente, ou mais fria. O tingimento de coloração, saturação, se quer deixar ele quase preto e branco, ou deixar ele bem saturado, com as cores bem fortes. Aqui controla brilho, contrastes, os destaques da imagem, as sombras, se quer deixar as sombras mais aparentes ou quer deixá-las bem mais escuras, e os tons médios também se controla por aqui. Percebe que estou colocando bem as configurações bem fortes aqui para você perceber qual que é a mudança. Porém, uma edição leve de imagem assim, às vezes você vai utilizar a questão de 10 pontos no máximo aqui. Ainda em efeito e ajustar, a gente tem intensificação de contraste, que aqui a gente tem o esquema bem certinho de como a gente vai querer. A gente pode arrastar essas bolinhas de baixo aqui, que ele vai levar os nossos tons brancos, os nossos tons mais escuros, sempre mais ao meio. E aqui a gente tem um controle bem mais certo de como que está funcionando o nosso esquema de cor aqui. Dá para perceber que ele tem uns tons mais escuros aqui, que tem bem poucos nesse diagrama aqui. E conforme vai chegando para os tons mais claros aqui, os médios e claros, ele vai ficando mais alto. Se ele tivesse essa parte finalzinha bem acima aqui, significaria que ele estaria com os tons bem estourados. Então, aqui por enquanto está bem tranquilo nessa imagem. Mas se tu quiser, pode controlar, deixar ela um pouco mais escura ou deixar um pouco mais claro. Então tá. Oi? Alô? Tá me escutando ainda? Sim. Então tá bom então. Vamos voltar aqui então. Temos ainda umas horas aí de... tem mais uns 20 minutos aí. É, Oi? nada não. Vamos voltar aqui. Em efeitos ainda a gente consegue nos ajustes, selecionando imagem. Temos ainda que equilibrar a amostra e destino, curva de tons, que vai equilibrar também os tons da imagem. Deixa programado às vezes aqui. Em cada ponto que você mexe aqui, ele mexe bastante nos tons das cores lá. Então, sempre que for alterar alguma coisinha, tem que ir alterando, tipo, bem pouco, para não ser um negócio muito forte. Então, bota pouquinho alteração e vai deixando a imagem um pouquinho diferente só, certo? Voltando ainda aqui em efeitos, a gente consegue ajustar brilho, contraste e intensidade, que ele já dá uma ajustada no ajuste automático, equilibrar as cores, na gama, matiz, saturação e iluminação, essa parte que a gente consegue até alterar as cores do nossa imagem. Então, vamos ver a matiz aqui, se a gente for alterando ela vai alterar toda a cor da imagem. Ainda conseguimos alterar aqui a saturação, deixar mais forte, mais fraco, a intensidade, certinho, a iluminação. Voltando lá em ajustar, cor seletiva, a gente vai selecionar uma cor certa e a gente pode ver onde a gente consegue alterar essa cor, certo? Efeitos, ajustes, substituir cores. Aqui não vai substituir porque é uma imagem, não é um vetor. Mas se fosse um vetor, daria para a gente substituir a cor utilizando essa ferramenta. Ainda temos aqui pinceladas artísticas. Temos o carvão, que ele vai transformar a imagem em tipo uma pintura de carvão. Efeitos, pinceladas. Tem esses outros aqui. Cada um desse aqui é um tipo de efeito. Que vai fazer, ó, impressionista. Ele vai formatar a imagem para fazer do jeito que a gente quer a imagem, certo? Aqui a gente controla a intensidade Certo. que a gente quer deixar.
Em efeitos, pinceladas, podemos colocar pontilhismo, tamanhos, tudo. Vamos voltar aqui. Aquarela. E aí a configuração da imagem a gente controla por aqui. O como a gente vai querer aplicar esse efeito. Depois partindo e saindo desses aqui, temos o desfoque. Vai fazer um desfoque, pode fazer tanto desfoque gaussiano, remoção de pontilhado, desfoque acima para baixo, desfoque de zoom. Então percebe que ele dá uma desfocada bem forte, deixando somente um ponto aqui. Ponto que a gente utilizar aqui para deixar ele focado e o restante ele vai desfocar. Conseguimos ainda utilizar aí na parte de câmera, difusor, filtro de foto. Pode utilizar, intensificar as cores. Transformação de cor. Contorno a gente consegue alterar também um pouco. Todas essas são os efeitos que a gente consegue utilizar dentro da nossa foto aqui. Tem ainda efeitos criativos, tecido. Em correção, distorcer. A gente consegue colocar e distorcer a nossa imagem. Controla a rotação aqui. Deixar ela mais vívida. Não consegue aguçar a imagem. Aplicar texturas. Transformar. Pode às vezes estar com uma cor só invertendo ela a gente consegue alterar o nosso arquivo. Por exemplo, você tem uma logo só preto e branco e você precisa alterar a cor. Seleciona a logo inteira e vem inverter cores, ele vai inverter todo o padrão das cores da logo. Ainda temos aqui mídia artística, que vai aparecer aqui do lado. Todas essas são atalhos que aparecem aqui na lateral para a gente utilizar também. Mas basicamente o que daria para ser feito, não dá para a gente alterar aqui nessa parte de efeitos aí. O restante vamos deixar para a próxima aula, que aí a gente vai aprender a mexer nessas partes de bitmap e de imagem certinho. Beleza? Acho que por hoje a aula vai ficar só por isso mesmo. Na próxima aula eu já mostra um pouquinho mais da outra e a gente já consegue utilizar mais imagens para fazer umas junções bem bacanas aqui. Beleza? Até mais.